Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. O tema do episódio de hoje, que é o episódio 100 do nosso podcast, o tema é o quadro das contas públicas brasileiras. Na semana passada foi anunciado o superávit primário de R$ 102 bilhões nas contas governo em janeiro. Os números são resultado de uma arrecadação um pouco maior de impostos no mês e de um padrão meio sazonal. Janeiro costuma ser um mês de receita mais forte para o governo. Mas é preciso manter a atenção para que o bom resultado do começo do ano não seja interpretado como uma garantia de cumprimento da meta fiscal em 2024. Zerar o déficit, que é a diferença entre receitas e despesas, como prevê o governo, vai ser muito desafiador, mesmo com a melhor arrecadação de janeiro. Afinal, o que é necessário para a meta fiscal ser cumprida em 2024? E o que pode acontecer se esse déficit zero não for alcançado? A gente vai responder essas perguntas e vai falar sobre mais 3 temas: a desaceleração do emprego nos Estados Unidos, a decisão de juros na Europa e as novas metas de crescimento para a China. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 11 de março de 2024. Vamos nessa? Janeiro foi um bom mês para as contas do governo. O saldo primário entre despesas e receitas foi o maior de toda a série de resultados do setor público consolidado, que reúne as contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais. Apesar de os dados terem sido muito celebrados, o retrato fiscal do último ano ainda é ruim. Em 12 meses, as contas públicas acumulam déficit de R$ 154 bilhões, já excluindo o pagamento de precatórios. Isso equivale a 1,4% do PIB. O dado de janeiro veio um pouco melhor que o esperado. Para encontrar a explicação para o superávit do primeiro mês do ano, basta olhar para a arrecadação. As receitas totais do governo registraram um crescimento real, ou seja, crescimento acima da inflação, de 3,7%. Além de o recolhimento de impostos ser naturalmente maior em janeiro, algumas mudanças em regras tributárias contribuíram para reforçar o caixa do Tesouro. E eu vou destacar aqui algumas mudanças principais. A primeira foi a do PIS/COFINS. O governo determinou a reoneração, que é a retomada da cobrança integral do PIS/COFINS, que incide sobre os combustíveis. Essa cobrança foi reduzida lá em 2022 e retomada agora gradualmente nos últimos meses. O segundo ponto que ajudou a arrecadação maior foi o imposto de renda. No final de 2023, o Congresso aprovou a proposta do governo de tributação de fundos offshore, que são os fundos listados no exterior, e de fundos exclusivos, que são aqueles destinados a investidores de maior patrimônio. Desde janeiro, o rendimento desses fundos sofre uma cobrança de 15% de imposto de renda. Essas duas iniciativas que eu citei fazem parte do plano da equipe econômica para reforçar as receitas e, assim, atingir o objetivo de zerar o déficit fiscal neste ano. O caminho proposto para chegar nesse déficit zero neste ano foi buscar uma arrecadação extra de R$ 168 bilhões por meio de novas medidas, como as que eu citei agora há pouco. Os dados de janeiro, portanto, mostram que o plano do governo está, em alguma medida, surtindo efeito. Mas existe um longo caminho a ser percorrido. A proposta orçamentária do governo prevê que as contas públicas vão ficar no azul já em 2024. Então, na prática, a promessa é partir de um déficit de mais de 1% registrado agora no início do ano para um resultado equilibrado já em dezembro. A gente continua a ver o cumprimento dessa meta como muito desafiador. A nossa projeção é de um déficit primário equivalente a 0,7% do PIB ao final do ano. O relatório Focus, que reúne as expectativas de mais de 100 instituições financeiras, ele aponta para um déficit de 0,8% em 2024. Ou seja, não tem muita gente acreditando que o governo vai conseguir mesmo chegar ao déficit zero. E a própria existência de uma meta para o resultado primário das contas públicas, ela está prevista no arcabouço fiscal. Aprovada em agosto passado, a nova lei prevê também regras para o crescimento das despesas. Se o governo não atingir a meta de déficit zero, ou, mais precisamente, se ele não atingir a banda de tolerância que permite um déficit de 0,25% em 2024, se isso não acontecer, alguns gatilhos vão ser acionados. Entre outras coisas, o governo federal passa a não poder conceder reajustes salariais para os funcionários públicos. Além disso, o crescimento das despesas do ano seguinte fica limitado a 50% do avanço da receita. Lembrando que, pela regra do arcabouço, esse valor é de 70%, ou seja, tem uma redução desse limite. Mas antes que isso aconteça, é possível que haja uma correção de rota. Em março, acontece a primeira reavaliação de receitas e despesas públicas. É possível que, nessa ocasião, o governo precise contingenciar R$ 41 bilhões, mirando o cumprimento do déficit zero. Esses cálculos são da própria consultoria de orçamento da Câmara. Nesse caso, gastos não obrigatórios, como a distribuição de emendas parlamentares e os investimentos, poderiam deixar de ser realizados.
Outra possibilidade é a mudança da própria meta fiscal. A equipe econômica pode, se assim desejar, propor a alteração da meta para algum nível de déficit já em 2024. E isso teria, claro, que ser aprovado pelo Congresso. Mas, na nossa visão, mudar a meta seria driblar de alguma forma o funcionamento do novo arcabouço fiscal, que prevê penalidades em caso de descumprimento da regra. Então, se a meta for alterada toda vez que for necessário, essas penalidades propostas pelo arcabouço podem se tornar meio que letra morta, digamos assim. Uma vez que não está no horizonte um corte de gastos públicos, segue, por hora, o desafio de arrecadar mais para que o cobertor das receitas seja suficiente para cobrir as despesas públicas neste ano. A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, conta quais são os obstáculos para o governo atingir a arrecadação extra de 168 bilhões de reais neste ano. A Cláudia lembra, por exemplo, que mesmo tendo sido aprovadas pelo Congresso, algumas dessas medidas podem ser questionadas na Justiça. Ou seja, de fato, tem muita incerteza nesse caminho. Vamos ouvir a análise da Cláudia. Vamos lá, Bianca. Para o governo fechar a conta do resultado fiscal, ele vai precisar, no mínimo, arrecadar mais 168 bilhões de reais, como a gente comentou, né? Isso não é uma novidade, esses 168 bi extras, eles estão previstos no orçamento aprovado para 2024. Então, assim, o primeiro passo, ele já foi dado. Boa parte das medidas de arrecadação que foram propostas pela Fazenda, né, pela equipe econômica, foi aprovada no Congresso. Isso foi um ponto positivo, né, para o governo. É verdade que algumas delas foram, em parte, desidratadas, né, ou seja, elas tiveram um impacto ligeiramente reduzido depois das negociações com os deputados e senadores, mas a principal questão é saber se na prática, agora, se essas medidas vão render a arrecadação esperada. Por exemplo, o governo prevê receber mais de 50 bi de reais decorrentes de decisões do CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é um órgão que julga os processos movidos por empresas, por exemplo, quando há algum questionamento tributário. Aí, só para contar um pouco da história, né, em setembro do ano passado, foi retomada a existência do voto de qualidade. A partir de então, todo o julgamento do CARF que terminar em empate terá como voto decisivo o do presidente da Câmara de Julgamento, que é sempre um representante do fisco. Ou seja, ficou mais fácil para o governo resultar num julgamento a favor dele, né? Antes, esse empate ele resultava em decisão que beneficiava as empresas. Hoje, existem mais de 80 mil processos que estão tramitando no CARF, com causas em discussão que somam mais de 1 trilhão de reais, ou seja, é muito dinheiro. Daí que vem a expectativa do governo de arrecadar mais, a partir da retomada do voto de qualidade e da mudança de algumas outras regras também. Mas são muitas as variáveis para essa receita extra entrar, de fato, no caixa. Ninguém sabe quantos processos vão ser julgados ao longo do ano e nem quantos deles vão terminar com decisão favorável ao governo. É difícil dizer, então, se esses mais de 50 bi que o governo está esperando vão, de fato, ser arrecadados. A Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado, por exemplo, calcula uma arrecadação menor que essa, em torno de 30 bi. É uma diferença relevante, de um pouco mais de 20 bi aí. Esse exemplo ajuda a entender por que a gente acredita que ainda existe uma grande incerteza em relação ao resultado primário do governo nesse ano. Para ter mais pistas disso, a gente vai ter que continuar acompanhando os dados de arrecadação dos próximos meses e ver o que de fato vai entrar no caixa ou não. De qualquer maneira, vale um alerta. Se esse aumento de arrecadação recente vier acompanhado de um aumento de gasto, como a gente está ouvindo aí falar em algumas notícias da última semana, o saldo final das contas do governo não vai melhorar. O assunto agora é Estados Unidos. Por lá, os dados do relatório de emprego mostraram que o mercado de trabalho está, aos poucos, perdendo temperatura. Foram criadas 275 mil vagas em território americano em fevereiro, um número ainda elevado, mas que mostra certa desaceleração. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos também revisou os números de vagas criadas em janeiro, de 353 mil para 229 mil. Com isso, então, foram gerados menos postos de trabalho do que se esperava. A taxa de desemprego americana aumentou de 3,7% para 3,9%, mas ainda está em um patamar historicamente baixo. Os ganhos por hora trabalhada recuaram ligeiramente de 4,4% para 4,3% em 12 meses, o que indica que, apesar desse recuo,
os salários continuam subindo acima da inflação acumulada no período. Os números de emprego dos Estados Unidos reforçam a nossa visão de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, deve seguir com uma postura cautelosa. A lenta desaceleração do mercado de trabalho e a resistência da inflação indicam que o início da flexibilização da política monetária pode levar mais tempo. A gente continua acreditando que o primeiro corte de juros pelo Fed deve acontecer apenas no terceiro trimestre deste ano. E na semana passada, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros em 4%. Foi a quarta decisão consecutiva de pausa. Dessa maneira, os juros europeus continuam no maior patamar da história. O BCE disse em comunicado que ainda é necessário manter essas taxas em nível restritivo para garantir que a inflação vai caminhar para a meta. Mas a boa notícia é que a Autoridade Monetária Europeia também revisou a projeção de inflação de 2,7% para 2,3% em 2024, frente a uma meta que, lembrando, é de 2% de inflação a ser cumprida. A Christine Lagarde, que é presidente do BCE, afirmou que os próximos passos da política monetária vão continuar a depender dos dados de inflação. Ela ponderou que o Banco Central Europeu não deve ter informação suficiente sobre isso até abril, quando acontece a próxima reunião de política monetária. Essa fala da Lagarde foi interpretada como um sinal de que o corte de juros não vai acontecer no próximo mês. Por outro lado, existe a possibilidade de a primeira redução das taxas acontecer a partir da reunião seguinte, que acontece em junho. A questão é que é a primeira vez que o BCE faz uma sinalização desse tipo. Até aqui, o Banco Central Europeu apenas reforçava a necessidade de os juros ficarem elevados por bastante tempo. O assunto agora é a China. Aconteceu na última semana o Congresso Nacional do Povo, o evento em que o governo chinês estabelece novos objetivos para a economia do país. A meta de crescimento do PIB em 2024 foi estabelecida em cerca de 5%, que é o mesmo patamar de 2023. No ano passado, a China cumpriu essa meta e cresceu 5,2%, mas com a ajuda de fatores pontuais. Primeiro, o fim das políticas de controle de Covid-19 e a reabertura da economia impulsionou o PIB no começo de 2023. Depois disso, a atividade econômica do país perdeu força e o governo adotou medidas pontuais de estímulo para garantir o cumprimento da meta. Autoridades do país reforçaram que o apoio à economia vai continuar neste ano, mas não houve um anúncio nem de nenhuma nova medida e nem de qualquer outra ajuda ao setor imobiliário, que passa por uma forte crise. Em 2024, a gente acredita que a China vai enfrentar desafios para crescer no ritmo esperado. A atividade econômica continua em um passo mais lento e a capacidade do governo de estimular a economia é muito limitada, dados os desequilíbrios causados por medidas parecidas no passado. A gente acredita que os problemas estruturais, como o envelhecimento da população, o endividamento já elevado dos governos locais e a crise do setor imobiliário, tudo isso deve levar a China a um crescimento menor nos próximos anos. Fora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE divulga os dados de inflação de fevereiro. A gente espera uma alta próxima de 0,75% do IPCA no mês, impulsionado pelos reajustes de custos educacionais. No mesmo dia, a gente acompanha os dados de inflação ao consumidor, o CPI, dos Estados Unidos. A nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado, pressionado pelo custo de serviços. Na quinta-feira, sai o resultado da pesquisa mensal de comércio de janeiro. A gente projeta uma expansão tanto no varejo restrito quanto no varejo ampliado, que inclui venda de veículos, materiais de construção e atacarejo. E encerrando a semana, na sexta-feira, vai ser divulgada a pesquisa mensal de serviços de janeiro. Na nossa visão, o setor de serviços deve ter apresentado uma alta de 0,3% no mês. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Nesta edição 100 do nosso podcast, eu aproveito para dizer o nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa semanalmente. A gente espera que essa jornada esteja sendo tão rica e prazerosa para vocês, assim como ela é aqui para toda a nossa equipe. E que venham os próximos 100 episódios, não é mesmo? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som do episódio de hoje é do André Donato. A divulgação das redes sociais fica com a Ana Vischer.
Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!